Amém, meus irmãos? Quem achou diz aleluia. Diz assim, meus irmãos, vamos começar a partir do versículo 1. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 1, e nós vamos nos deter possivelmente mais no versículo 8. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, e assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ok? Põe a mão sobre o seu coração nessa manhã. Pai, obrigado por esta palavra, e eu quero te pedir que de fato nessa manhã o teu Espírito Santo fale conosco de uma forma muito especial, Pai, e tudo que o Senhor ministrar venha direto ao nosso espírito com compreensão plena, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, quando a Bíblia ela traz para nós esse contexto, onde Jesus ele estava falando aos escribas e falando também aos fariseus, confrontando aquele povo, porque eles, na verdade, eles adoravam a Deus baseado apenas na questão da lei, e algumas vezes eles tentavam ludibriar a lei, criando tradições, criando costumes que não eram, na verdade, favoráveis ao que Deus estava exigindo deles. E Jesus então confronta eles. E aí Jesus, ele vai dizer para eles o seguinte: olha, bem profetizou Isaías, que este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quando veio essa palavra ao meu coração, eu gostaria, na verdade, de trazer para nós uma reflexão a respeito de como anda o momento que nós temos com Deus, quando adoramos e quando oramos. Por que, pastor? Porque há uma questão que precisa ser entendida. Quando você vai para o texto de João capítulo 4, versículo 24, Jesus chamou a mulher samaritana e disse: olha, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dando uma resposta àquela mulher, porque ela disse assim: olha, os nossos pais dizem que é nesse monte que nós temos que adorar, e vocês dizem que é lá em Jerusalém. Aí Jesus fala assim: olha, nem em nenhum lugar e nem em outro, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus estava dizendo que o Pai está à procura de pessoas que de fato adorem a Ele aonde estiverem. Não importa o lugar, importa a pessoa. Se você for analisar a oferta de Caim e Abel, capítulo 4 de Gênesis, você vai encontrar uma realidade ali, aonde a Bíblia diz que Deus recebeu a Abel e a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: antes de aceitar o que você oferece, Deus precisa te aceitar.
Entendem isso? Não é o que eu ofereço. Irmãos, eu posso ser um exímio pregador, eu posso ser um pregador da palavra, eu posso estar aqui na igreja todo dia, limpando o chão, perguntando para a liderança o que eu tenho que fazer, mas se eu não tiver aceitação de Deus, da minha pessoa, tudo que eu vou fazer, não tem valor nenhum. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz que ainda que ele queimasse o seu corpo em prol de alguém, não tivesse amor, de nada adiantaria. A motivação do coração. Então, eu vou para a prática agora, tá certo? Eu dei um fundo para vocês entenderem, mas eu quero trazer para nós. Meu irmão, quando você está adorando, aonde está a tua mente? Aonde está a sua mente quando você está no momento de louvor e adoração? Aonde tem irmãos que eles às vezes acham que o louvor é um momento de espera. Ou seja, é o momento em que a igreja está louvando, porque tem que esperar os irmãos para a palavra. E meus irmãos, o momento de louvor e adoração é o momento aonde nós damos para Deus aquilo que nós temos dentro de nós, que de fato nós dizemos para Ele que nós o reconhecemos quem Ele é, mas também adoramos por aquilo que Ele faz. Então o momento é esse. O problema é que às vezes, nesse momento que você teria que dar para Deus algo, às vezes a sua mente, ela está longe daqui. E você está louvando ao Senhor com os seus lábios, mas o seu coração não está aqui. O seu coração às vezes não está aqui. E eu quero nessa manhã te dizer, queridos, Deus quando traz palavras como essas, é para nos corrigir. Sabe, é preciso que nós entendamos, irmãos, que Jesus ele está aqui, ele não está no ambiente apenas, porque a sua glória toma o ambiente, mas ele está dentro de você, e muitas vezes nós fazemos de conta, ou agimos como se ele não estivesse aqui, se ele não estivesse dentro de nós. Então, o Senhor Jesus estava dizendo para aqueles homens que eles adoravam a Deus com os lábios, mas o coração não estava em Deus. E eu quero te perguntar de novo, como é o teu momento de louvor e adoração ao Senhor? Verdadeiramente você se entrega? E é impressionante porque às vezes, irmãos, quando às vezes nós estamos perto de alguém e que nós vemos a pessoa, se ela se joga, né? Às vezes adorando, e ela se joga, e ela, oh Senhor, e a gente fica, meu Deus, alguns, né? Meu Deus, para que esse exagero? Para que essa coisa toda? O que significa? Você está até do lado da pessoa, mas o seu, até adorando, dizendo assim, te louvo Senhor, tal, mas o seu coração não está ali. Então, é preciso o adorar ao Pai em espírito e em verdade, o honrar ao Senhor com os lábios e com o coração. É preciso que entendamos o que estamos cantando. É preciso que entendamos o que estamos cantando. Existem três tipos de louvor. E um louvor primeiro é o louvor que ele vai para Deus, onde ele é o louvor vertical, onde nós adoramos a Deus, onde falamos daquilo que ele é, onde exaltamos a ele por aquilo que ele é, pela sua santidade, adoramos a ele em todo o tempo. Existe o louvor, existe um tipo de cântico, que é o cântico chamado de louvor. Que é isso, pastor? É quando nós falamos a Deus, exaltamos a ele por aquilo que ele faz na nossa vida. Mas existe um louvor chamado, ou um cântico que é chamado de louvor horizontal. Qual é o louvor horizontal?
Qual é o louvor horizontal, irmãos? Quando nós falamos de nós mesmos, quando nós pedimos alguma coisa, quando nós então falamos a respeito daquilo que é a nossa necessidade. Então, é preciso que nós saibamos o que estamos cantando, mas é importante que o que você está fazendo, você precisa de fato ter uma entrega total. Diga para a pessoa que está ao seu lado: louvar ao Senhor, adorar ao Senhor com uma entrega total. Amém, meus irmãos? A gente pode até vir com um coração cheio de coisas até aqui, mas dali para entrar no templo, você precisa de fato entender que esse lugar é um lugar de adoração. Amém? Mas, além disso, o que é adorar ao Senhor com os lábios e com o coração? É saber também como anda a nossa oração. A oração não pode ser, meus irmãos, um bater de boca. A oração não pode ser palavras lançadas ao vento, a palavra lançada de qualquer maneira. A palavra não pode ser lançada de qualquer maneira. Nós precisamos saber o que estamos orando. A Bíblia diz lá no capítulo 12 de Eclesiastes, ele diz assim: olha, você não pode orar qualquer coisa e prometer qualquer coisa e falar para Deus depois que foi um equívoco, que foi um erro, que você simplesmente se equivocou. Por quê? Porque é melhor não falar do que falar e não fazer. Ou seja, Deus está olhando para você e vendo como é que é a sua oração. Então, meus irmãos, nós não podemos orar a Deus de qualquer maneira. E mais uma vez, quantas vezes, e aí eu vou estender para fora da igreja, porque quantas vezes você está diante do altar do Senhor, falando com Deus, e a sua cabeça, você está falando uma coisa, e a sua cabeça está em outro lugar. Eu nem vou pedir para levantar a mão, né? Mas às vezes a gente faz isso, irmãos, e a gente está falando com Deus, e a nossa cabeça, ela não está naquela oração que nós estamos fazendo, e muitas vezes não vou perguntar não, deixa quieto. Mas quantas vezes você termina de orar, e se perguntarem para você o que você orou, você não sabe. O que eu estava orando mesmo? Meu Deus, me ajuda aqui. Então, irmãos, Deus, Ele está olhando para mim, olhando para você, e Deus não quer um relacionamento de aparência. Sabe, meus irmãos, há uma questão que Jesus falou. Essa semana eu estava com a Jeane, e ela falou assim: quando oração é demais? Oração é demais, sim ou não? Sim ou não? Depende. Depende. Porque Jesus falou o seguinte: Jesus falou assim: olha, não adianta você orar e ficar repetindo a mesma coisa. Diga, isso é reza. Porque qual é a diferença entre oração e reza? A reza, ela é decorada. A reza, você repete as mesmas coisas sempre, né? É por isso que a pessoa chega lá e diz assim: olha, padre, eu pequei, eu errei. Aí o padre fala assim: você vai rezar 50 Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria, e aí a pessoa vai lá. Já tem as orações, para cada santo tem uma oração já decorada. Então, diga comigo, o relacionamento com Deus precisa ser espontâneo. O que é um relacionamento com Deus espontâneo? É onde eu me relaciono com Ele,
e eu falo com ele e ele fala comigo. E esse tipo de relacionamento não conseguimos desenvolver. Põe um pouquinho de grave nesse microfone aqui, João. Não conseguimos desenvolver se não houver uma entrega total. Se não houver uma entrega total, onde eu me envolvo com aquilo que eu estou falando com Deus, e Deus se envolve com aquilo que eu estou falando com Ele. É preciso que nós estejamos avaliando para saber se o nosso coração está na adoração quando estamos adorando, quando estamos louvando. É preciso saber se a nossa adoração, se a nossa oração está de fato ali, o nosso coração está no momento da oração que fazemos para Deus. E você pode perguntar para mim, pastor, é fácil? Não é fácil, meus irmãos, porque às vezes a sua mente, ela te rouba a atenção. Você quer orar, mas a tua mente te leva para coisas do teu dia a dia, te leva para preocupações do teu dia a dia, te leva para preocupações da tua família. Então, meus irmãos, o que eu quero que nessa manhã você entenda é que o apóstolo Paulo, ele diz para nós no capítulo 16, no capítulo 5 de Gálatas, ele diz o seguinte: irmãos, há uma luta entre a carne e o espírito. A carne vai te puxar para as coisas dessa terra, a carne vai te puxar para as coisas que te dão prazer, a carne vai te puxar para aquilo que não diz respeito às vezes a Deus. E muitas vezes nós, exemplo, né? Às vezes a gente gasta, dizem que há uma pesquisa que diz que toda vez que nós abrimos o celular para estar nas redes sociais, gastamos em torno de 15 minutos cada vez. Isso, meus irmãos, isso é média geral. Você pode dizer assim, pastor, eu abro o olho rapidinho. É a média geral, 15 minutos. Mas quantas vezes você não consegue ter 15 minutos com Deus? De oração mesmo, de busca, ou desenvolver um relacionamento com Ele constante. Então, nessa manhã, eu quero que nós estejamos dizendo para o Senhor: Senhor, me ajuda a, de fato, melhorar o meu relacionamento contigo, a minha adoração contigo, me ajuda. Porque, meus irmãos, Deus quer que a tua adoração chegue a Ele com cheiro suave, que a tua oração chegue a Ele com cheiro suave, porque não podemos dar para Ele de lábios se o nosso coração não estiver envolvido nisto. Amém? Um outro aspecto a respeito da adoração, ou envolvendo a questão de fazer e o coração não está, é quanto à motivação do nosso coração para fazermos algo. Às vezes, eu conheço pessoas que fazem isso, né? Você dá, a Bíblia, Jesus falou assim: olha, quando vocês derem alguma coisa, não saiba a tua mão direita o que fez a tua esquerda, ou não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita. Mas nós queremos a glória, e nós fazemos questão às vezes de que as pessoas saibam o que nós estamos fazendo. Então Deus, Ele está dizendo para mim e para você: eu não quero que a motivação do seu coração, e aí, mais uma vez, ele vai dizer no texto de Mateus capítulo 6, quando ele vai, antes de ensinar o Pai Nosso, ele vai dizer assim: olha, vocês não podem orar vocês não podem fazer como fazem os fariseus nas praças orando, porque eles querem honra para si. Eles oram bonito nas praças, e aí eles querem glória para si. E Jesus falou assim: olha, não vai por esse caminho.
O que você faz, diga para a pessoa que está ao seu lado, o que você faz é para Deus, não é para os homens. Então, isso significa que eu não posso estar contando glória daquilo que eu faço. Eu posso contar daquilo que Deus fez na minha vida, mas eu não posso estar contando glória daquilo que eu faço. Porque a glória daquilo que eu faço, eu nada faço a não ser servir a Deus. E quem vai exaltar, quem vai trazer a luz, se Ele quiser, Ele. Ele diz assim, olha, faz em oculto e Ele vai te exaltar. Então, diga para a pessoa que está só, deixa Deus te exaltar. Pastor, eu sou uma pessoa que eu distribuo 50 cestas básicas. Glória a Deus, que Deus continue te dando. A não ser que você seja um político, isso seja um trampolim para você se eleger, mas não fica postando nas redes sociais. Não vai cantar de galo, dizendo assim, olha, essa semana eu doei 5 mil reais, R$1.000, doei não sei o quê. Não, essa semana eu ajudei não sei quem, não sei quem. Ei, a glória precisa ser de quem? De Deus. Então não queira aparecer. Amém, meus irmãos? O segundo aspecto dentro disso, do fazer para Deus, em relação à motivação do meu e do seu coração. Para quem nós fazemos? E aí, meus irmãos, existe algo que precisa ser avaliado. Se é para Deus, como eu faço para Deus? Como é que eu faço? Qual a qualidade daquilo? Com que intenção eu faço? Se eu faço para Deus e a minha intenção é que as pessoas me olhem e me vejam e me exaltem, tudo que eu fiz se perdeu. Porque o meu coração não está naquilo. Meu coração está nas pessoas, para que elas me vejam, para que elas olhem para mim e digam assim, olha, fulano é top, fulano é isso, fulano faz, fulano... Não, meus irmãos, faça o melhor para quem? Para quem? Para quem? Para Deus. E aí você vai perceber que aquilo que você faz vai ser recebido como oferta ao Senhor, como algo que Ele vai receber de bom grado, como aquilo que Jesus uma certa vez falou, olha, os servos bons são aqueles que fazem aquilo que o seu Senhor às vezes nem manda. Então nessa manhã, eu quero trazer essa reflexão para você. E como é que a gente consegue, pastor, evitar essas coisas? Diga para a pessoa que está falando, vigiando. Diga, vigiando. Amém, meus irmãos? Vigiando. Você está no momento de louvor e adoração, e você está aqui cantando, e a tua cabeça está lá na tua casa. Meu Deus, aquela pilha de prato que eu vou ter que lavar quando eu voltar, meu Deus, quando eu voltar para casa, eu vou ter que fazer o almoço, meu Senhor Jesus. Ah, Ele é glória, né? Então, para e volta. Sua mente ela vai viajar. Então volta. E diz, Senhor, eu quero te adorar. Comece a cantar e entender o que você está cantando. Você vai perceber que vai começar a fluir algo tão grande na sua vida. Se você vai orar, quer ver uma coisa, irmãos? Isso eu comecei a fazer depois que eu percebi, não foi hoje, né? Mas eu comecei a perceber que algumas vezes, de fato, a tua mente ela te leva para as tuas preocupações. Sabe o que é que você faz? Ora. Você está orando e aí a tua mente te leva para algum tipo de preocupação. Ora a respeito daquilo. E diz, Senhor, veio agora à minha mente isso, e é o presente diante de ti e tal. Daí a pouco entra outro, você diz, então vamos lá. Daqui a pouco você ora 1 hora e não tem problema. Mas você precisa saber o que é que você está orando. Você precisa saber.
Porque Deus, meus irmãos, Deus, Ele quer se relacionar conosco, mas Ele quer se relacionar na intimidade, sabe? Onde você fala com Ele, Ele fala com você, onde a presença dEle te envolve, onde Ele de fato diz, meu Deus. Ele não vai falar, meu Deus, que Ele já é Deus, né? Mas Ele vai dizer assim, meu filho, que bom que você se entrega a mim. Que bom que você, e você vai ver que o Espírito Santo, Ele vai te envolver de uma forma linda, maravilhosa. Mas nós não podemos deixar que a nossa mente, ela impeça o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos falar com Deus, e falar com Deus pelos lábios, e o nosso coração não estar nele. Amém? Então nessa manhã, eu quero que você nessa manhã ponha isso no seu coração, e ponha em prática. Eu tenho falado aos irmãos que as minhas pregações é para você colocar no dia a dia, no seu dia a dia, na prática do seu dia a dia. Então, nessa manhã, eu queria pedir a você para se colocar em pé.